Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, edição número 50. O tema da nossa mesa redonda hoje, de debate sobre o que acontece no mundo contemporâneo, é justamente as eleições francesas. No último domingo, dia 24 de abril, ocorreu o segundo turno das eleições presidenciais francesas. O vitorioso foi Emmanuel Macron, e dessa forma conseguiu o seu segundo mandato à frente do Elíseos. No entanto, um dos fatos mais importantes da eleição francesa foi justamente o crescimento significativo da extrema-direita. Marine Le Pen, no último domingo, alcançou uma participação significativa do eleitorado francês, atingindo 42%. Isso significa que, nos últimos 20 anos, a extrema-direita praticamente dobrou a sua participação junto ao eleitorado francês. Esse tema é um tema importante, tem causas políticas, mas também tem causas econômicas, que é o forte crescimento da extrema-direita. Uma extrema-direita que, no caso da França, se tornou um protagonista importante dentro do jogo político. É justamente esse tema que nós vamos discutir hoje aqui com vocês. Para isso, temos a nossa mesa tradicional, com os professores Luiz Carlos Prado, Numa Mazati, Eduardo Costa Pinto e Eduardo Baixa. Então... Sou eu mesmo, tá, Bicalho? Sem barba. E o Dudu tirou a barba e eu coloquei a barba, né? Exatamente. Quando começou a pandemia, eu tirei a barba. O Prado manteve durante a pandemia. Não, na verdade, a barba foi um produto da pandemia. Não, no meu caso, eu tirei agora que as coisas estão pouco a pouco voltando à normalidade, voltei com a barba. Bem, essa é uma questão, inclusive, irrelevante, que deveria ser tirada na edição do programa, mas tudo bem, faz parte. É mesmo, Dudu, você ficou impressionante. Então, depois o pessoal... Vocês deixem no comentário, na descrição desse vídeo, o que vocês acharam do Dudu ter tirado a barba. Tá bom assim, Dudu? Então, a gente tem a participação da galera do que achou. Então, dando as boas-vindas, né, aos... Vocês preferem Dudu com barba ou sem barba? Vou botar uma enquete aqui, exatamente. Como é que é, Dudu? Assine o canal, marque o sininho e deixe na nossa enquete se o Dudu deve ficar de barba ou não. Enfim, essas conversas fiadas. Mas hoje vocês estão com uma conversa... É porque é o número 50, né? Deve ser por causa disso que... O pessoal está relaxado demais. Vamos trabalhar. Dia de comemoração. Isso, vamos trabalhar. Então, esse é o tema que nós vamos discutir hoje com vocês, que são as eleições francesas, quais são as causas, os fatos econômicos, políticos que geraram esse resultado e quais são as implicações, né? Um pouco as implicações óbvias sobre a França, mas também as implicações sobre a Europa. Enfim, vai ser uma conversa, como vocês estão acostumados aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, sobre esse tema que é as eleições francesas. Bom, hoje eu vou começar com o Numa Mazati, né? Numa, que por razões óbvias acompanhou de perto, né, as eleições francesas pelo próprio interesse com esse tema para o Numa, óbvio, né, o interesse óbvio. Então, hoje eu vou começar com o Numa. Numa, bem-vindo ao programa, bem-vindo aqui à noça edição 50. Obrigado, Bicalho. E eu acho que é um tema interessante, acho que você acompanhou de forma bastante interessada, acho que você pode colocar um pouco de angu nesse mingau aí. Vai lá, Numa, o que você achou das eleições francesas? O que aconteceu na França, né? Bom, Bicalho, um vasto assunto, mas acho que primeiro, como você observou na apresentação, o elemento talvez mais importante, né, que a gente observou nessa eleição foi, mais uma vez, a continuação do crescimento da extrema-direita, do voto para a extrema-direita na França. Tá?
na verdade, se a gente comparar a primeira vez com a primeira eleição na qual a extrema-direita chegou para o segundo turno, né, que foi em 2002, com o pai da Marine Le Pen, o Jean-Marie Le Pen, na época, o Le Pen pai fez um pouco menos de 18%, né, dos votos no segundo turno, 17,8% né, de memória. Tá? Ora, a Marine Le Pen agora conseguiu quase 42% dos votos. Tá? Então, muito mais que dobrou os votos em termos de proporção, né, em relação ao que tinha acontecido 20 anos atrás. Tá? E, na verdade, na eleição anterior, onde ela já tinha chegado no segundo turno, ela tinha conseguido também uma votação muito expressiva, só que ainda assim menor do que hoje, tá? Do que esse ano. Tá? Então, o primeiro fenômeno estrutural que a gente observa na França é esse crescimento do voto de extrema-direita. Aí, a grande questão também que se coloca quando a gente observa a evolução desse mundo político francês é o desaparecimento dos tradicionais partidos de centro-direita e de centro-esquerda que, na verdade, tinham organizado a vida política francesa desde o pós-guerra. Tá? O Partido Socialista, de um lado, né, representando o centro-esquerda, e o Partido de centro-direita, que foi mudando de nome, ultimamente chamado de Les Républicains, os republicanos, mas que já foi o UMP, que vai mudando a cada década, mais ou menos, de nome. Né? Porém, esses dois partidos, tem que imaginar que, na eleição de 2012, representavam, no primeiro turno, mais de 50% dos votos, né? Quase 55%, na verdade, por cento dos votos. Nessa eleição, somando a votação pela candidata do Partido Socialista, Anne Hidalgo, e a votação para a candidata do partido de centro-direita, os republicanos, a Valérie Pécresse, você nem chega a 6%. Então, você tem uma votação, tem uma verdadeira assim, explosão da organização política tradicional na França. Nesse sentido, com muitas, obviamente, ressalvas, né? A gente pode comparar o fenômeno que está acontecendo na França desde, na verdade, a última eleição de 2017, com o que aconteceu na Itália na década de 90, onde também os grandes partidos de centro e o Partido Comunista, que tradicionalmente eram os três grandes, assim, as três grandes forças, né, quase que desapareceram. No caso do Partido Comunista na França, isso era algo que aconteceu já há muito mais tempo, na década de 90. Mas, realmente, estamos frente a um mundo político completamente desestruturado, em relação ao que sempre foi. Tá? E, nesse sentido, essa eleição ela viu a consolidação muito clara de três grandes polos, representando, num primeiro turno, mais de 2/3 dos votos, mais de 3/4 dos votos, mais de 75% dos votos, que vão ser um polo liberal, representado pelo Macron, que essencialmente de centro-direita, mas que puxou uma parte do centro-esquerda mais, vamos dizer, neoliberal do ponto de vista econômico. Depois, um polo nacionalista de extrema-direita, representado pela Marine Le Pen. E, finalmente, um polo de esquerda, aí chamada assim, pelos analistas políticos franceses de esquerda radical, mas que se autodenomina um polo popular, né, representado pelo Mélenchon. Então, a gente vê que esses três candidatos somaram mais de 75% dos votos no primeiro turno. Então, realmente,
houve uma reorganização completa do espaço político francês. E, nesse sentido, é interessante que o projeto defendido pelo Macron, na verdade, recebeu uma adesão muito baixa. Tá? Pouco mais de um quarto dos votos, né, dos votantes realmente escolheram o projeto do Macron. Aí o que é interessante, bom, e depois a gente vai discutir isso muito mais, de forma muito mais aprofundada ao longo do programa, é olhar o que representa em termos de programa, em termos de visão de sociedade e, obviamente, no seu programa, em termos de visão econômica, cada um desses três polos. No caso do Macron, é relativamente simples. Tá? A gente tem uma visão da organização da economia que é essencialmente neoliberal. Tá? Não é a versão mais extremista do neoliberalismo. Tá? Inclusive, a gente viu a atuação do Estado francês durante a pandemia. A ideia não é destruir completamente o sistema, tampouco de bem-estar social, mas evoluir na direção de uma flexibilização das regras do mercado de trabalho, numa assim, privatização de uma série de atividades tradicionalmente carregadas pelo Estado, num culto ao empreendedorismo, numa visão da política fiscal muito favorável aos capitalistas, aos empresários, enfim, um programa, vamos dizer, econômico, do ponto de vista econômico, neoliberal. Aí, continuando olhando do ponto de vista econômico, depois a gente pode discutir as outras dimensões, do lado da Marine Le Pen, é um pouco mais difícil analisar, tá? Porque, de fato, desde a eleição anterior, a eleição de 2017, a ex-Frente Nacional, que hoje em dia é o Rassemblement Nacional, escolheu defender uma política econômica não muito clara, mas que, pelo menos em alguns aspectos, parece defender a manutenção do estado de bem-estar social. Tá? Só que, obviamente, excluindo desse estado de bem-estar social os imigrantes. Tá? E aí é muito complicada essa questão, obviamente, porque a própria definição do que é um imigrante não é nem muito clara por parte do partido. Tá? Isso não significa que a Frente Nacional, que a Le Pen, seja estadista, tá? Ou seja, defensora absoluta do papel do Estado na economia. Tá? Tomar cuidado com isso, porque, na verdade, tem ainda uma defesa muito forte das empresas, mas numa visão muito nacionalista. Tá? Então, tem a defesa de uma visão bastante isolacionista do ponto de vista econômico, tá? muito protecionista nesse sentido. A gente podia estabelecer um paralelo com o Trump, as políticas comerciais que defendia o Trump. Tem a ideia de, na verdade, assim, tentar promover assim, uma maior independência do ponto de vista econômico da França, então, com uma ênfase na necessidade de relocalizações de atividades consideradas estratégicas, o que um programa não era muito claro como isso ia ser realizado. Então, na verdade, você tem um programa que defende a ideia de uma proteção da população contra a mundialização, a globalização. Tá? E, nesse sentido, há uma crítica permanente do Macron e do que ele representa, porque justamente o Macron seria o candidato da globalização feliz, da mundialização feliz, né? Como se chama? Da startup, né?
da nova, da quarta revolução industrial, enfim. Bom, então, no caso da Le Pen, tem essa ideia de proteção. Tá? E essa ideia de proteção da população, você vai encontrar também num terceiro polo, no Mélenchon, né, um candidato de esquerda, extrema esquerda, eu acho que um equívoco de muitos analistas, porque na prática o Mélenchon fazia parte do Partido Socialista, era da área da esquerda do Partido Socialista, e na verdade tem um posicionamento que é mais assim de um partido de esquerda tradicional, assim, não neoliberal. Tá? Então, nesse sentido, o Mélenchon também tem esse discurso de uma proteção contra os excessos da globalização, contra os excessos do neoliberalismo. E no caso do Mélenchon, claramente, você tinha a construção de um programa que era o mais coerente de todos, mais detalhado, o mais justamente voltado para uma centralidade do papel do Estado na economia, da necessidade de regulação exercida pelo Estado sobre as atividades privadas, de propostas em termos de políticas fiscais que justamente visavam a melhorar a distribuição de renda, que no caso da Le Pen não aparecia, obviamente, e, obviamente, uma revalorização de tudo que constituem chamados bens públicos. Tá? Então, serviços de educação, serviços de saúde, etc., e, nesse sentido, o programa do Mélenchon ele é muito próximo do programa que carregava o Partido Socialista em 81, quando o Mitterrand foi eleito na França. Tá? E mais um programa keynesiano tradicional do ponto de vista econômico. Tá? Obviamente, bom, e depois vou passar a palavra para meus camaradas, tem muitas outras diferenças, que essas diferenças de natureza econômica. Mas eu acho que, de forma geral, a gente pode dizer que os polos Mélenchon e os polos Le Pen, eles representam justamente teriam em comum, apesar das enormes diferenças ideológicas, essa ideia de proteger a população. Essa ideia de oferecer um escudo contra uma evolução das sociedades econômicas integradas, que é muito favorável para os chamados vencedores, os melhores formados, os mais cosmopolitas, mas que está esmagando, entre aspas, uma parte significativa da população. E, nesse sentido, a defesa do sistema de bem-estar social em sociedades onde, justamente, a solidariedade tinha passado a ser assumida pelo Estado é absolutamente fundamental. E, nesse sentido, eu acho que é muito notável que a maioria dos votos se expressaram em termos, vamos dizer, de visão, pelo menos, do papel do Estado e da questão da preservação do estado de bem-estar social para isso, para esse projeto. E que o projeto neoliberal do Macron juntou 25%, uns 26% para ele e uns 7% e pouco para outro candidato de extrema-direita, o Zemmour. Ou seja, é um projeto que tem uma adesão de, no máximo, 1/3 dos votantes, 1/3 da população. Quase 2/3, na verdade, rejeita em algum grau, e aí, bom, nem olhando esse esquerda ou direita, mas rejeita essa visão neoliberal da evolução da sociedade, da evolução da organização econômica. Então, passo a palavra para o Bicário, né? Obrigado, Numa, pelas suas palavras iniciais, né, essas colocações iniciais sobre como você viu as eleições francesas, né? E agora eu gostaria de convidar ao Prado, nosso querido Luiz Carlos Delorme Prado. Bem-vindo, Prado. Estou fazendo as boas-vindas aqui hoje, um pouco mais tarde.
Então, Prado, obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui com a gente nessa mesa, mais uma edição, né, do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. E eu gostaria de saber um pouco da sua visão. Né? Como é que você viu essas eleições francesas? Eu vou pegar justamente de onde o Numa parou, chamando a atenção um ponto interessante. O primeiro-ministro francês, o Bruno Le Maire, que é uma daquelas figuras de formação tradicional, né, uma das grandes escolas francesas, filho de um executivo. Luiz Carlos, desculpe, o Bruno Le Maire é, na verdade, ministro da Fazenda na França. Né? Da Fazenda, né? O que eu falei? Isso, primeiro-ministro. Né? Não, se eu falei está errado, realmente. Isso. O da Fazenda. Mas ele deu uma entrevista interessante para alguns jornais europeus, dizendo que nós não podemos esquecer a mensagem que foi enviada, que nós temos que mudar a nossa forma de governo. E ele afirma que o principal problema do governo, desse segundo governo, seria a questão do poder aquisitivo. Ou seja, do fato de que uma parcela, como o Numa falou, razoável da população está sofrendo ou está sentindo os efeitos do impacto das transformações econômicas dos últimos anos, passando não apenas pela pandemia, mas, ao sair da pandemia, o impacto que foi aí a guerra da Ucrânia sobre as economias europeias. Nesse sentido, quando a gente analisa as perspectivas das principais economias europeias esse ano, elas vão ter que lidar com uma inflação muito alta, em torno de 5,5% ao ano, que é para esses países industriais avançados muito alto, né? A periferia europeia mais elevada ainda, que tem a ver com problemas que já vinham sendo gerados antes da pandemia e agora com a situação da guerra. Ou seja, nesse cenário, e pressionada pelos resultados eleitorais, não apenas no caso da França, mas outros países da Europa, o dilema da retomada do crescimento passa a ser um ponto muito importante dentro disso daí. É verdade, e esse é um ponto que, antes de começar o programa, a gente estava trocando aqui um pouco de ideia. Se a esquerda é muito dividida, a extrema-direita é extremamente dividida também. A extrema-direita francesa, Le Pen, é muito diferente da extrema-direita americana, para não falar da extrema-direita brasileira, que não é de maneira nenhuma nacionalista, mas na Europa também há muitas diferenças, até mesmo em relação à posição na guerra. Por exemplo, Le Pen parece que se aproxima muito do Putin. Putin tinha uma relação próxima com muitos setores da extrema-direita europeia, em especial por causa da questão identitária, que era uma questão muito importante para a extrema-direita europeia, e a visão do atual governo russo muito dura dentro dessa área era visto com bons olhos. Por outro lado, você tem outros setores que se aproximam da extrema-direita ucraniana. Então, essas divisões ficaram também muito explícitas dentro dessa situação. Mas o nosso objetivo aqui, obviamente, não é discutir a política da extrema-direita, mas as políticas econômicas que se colocam na mesa dentro dessas condições. Então, a minha grande dúvida, e que não está clara de maneira nenhuma, é como esse grande centro europeu, que passa não apenas pelo Macron na França, mas pela coalizão alemã, também como os italianos vão se posicionar perante essas duas pressões contraditórias, né? Por um lado, a necessidade de retomar o crescimento em função dos anos de estagnação da pandemia e do impacto econômico trazido pela guerra, inclusive com pressões inflacionárias muito altas,
e, por outro lado, as pressões tradicionais de se combater a inflação via política monetária mais estrita, de se fazer de se ter uma política cautelosa, do seu ponto de vista do tamanho da dívida pública, que é um pouco da cartilha dos liberais sobre essa visão de mundo eles foram formados, e certamente vai ser uma preocupação do chamado mundo dos negócios dentro dessa hora. Então, por outro lado, as próprias escolhas de política econômica daqui por diante na Europa estão muito condicionadas pelas circunstâncias da Guerra Fria, da nova Guerra Fria, se é que esse seria um nome adequado para isso, mas certamente do afastamento da Rússia dentro dessa esfera da esfera europeia tradicional. Como é que se vai, que nova política vai se colocar dentro disso daí? Ou seja, por um lado, a gente pode supor que foi criada muitas oportunidades de crescimento da Europa, não a curto prazo, mas a médio prazo. Por exemplo, no caso da Alemanha, há projetado investimentos muito elevados na questão energética e na questão militar. A grande problema é saber como você vai lidar com os problemas de curto prazo desse ano, com a inflação muito alta e com todas as pressões de ausência de energia que podem provocar, inclusive, pode impedir uma retomada mais acelerada desses países. Mas, de certa maneira, a extrema-direita, apesar do sucesso na França, a impressão que eu tenho é que ela está um pouco perdida na Europa com a questão da guerra. Quer dizer, ela se dividiu também em torno disso. É interessante que a esquerda europeia basicamente tem uma posição contra a Rússia e a direita europeia, que era simpática à Rússia, agora parte dela é simpática também para a extrema-direita ucraniana. Agora, como é que isso implica em termos de política econômica? Quais as alternativas de política econômica que a extrema-direita pode oferecer agora para disputar eleições dentro da Europa? Isso não é muito claro o que eles vão apresentar. A questão do aumento da solidariedade, da necessidade de apoiar as populações, tudo bem. Um nacionalismo mais extremado, tudo bem. Mas esse nacionalismo mais extremado está sendo apropriado pelos setores neoliberais, pelos setores mais tradicionais e pela esquerda social, que no passado foi social-democrata, hoje se aproxima muito do neoliberalismo também. Então, jogando um pouco essa questão adiante, não está muito claro para mim como é que, na prática, só para a gente pegar novamente o caso da França, o novo governo do Macron vai fazer, ou seja, essas transferências econômicas que ele pretende fazer vão ser feitas com aumento de imposto? Parece muito plausível. Com o aumento da dívida pública, se é um aumento da dívida pública, ele vai se afastar um pouco desses cânones tradicionais que norteavam a política econômica desses setores. Como é que ele vai se articular com a Alemanha nessas novas horas, nesse novo momento? É a própria Alemanha que tem que fazer grandes investimentos nessa área de energia. Como é que ela vai se financiar? Ela vai aumentar também a sua dívida pública no momento de pressões inflacionárias? Então, me parece que a disputa está muito por aí. Eu não vejo um momento de grande ascensão da direita na Europa Ocidental. Se, por um lado, ela está disputando realmente algumas posições, eu acho que ela está um pouco perdida sobre o que oferecer. E parte do discurso da direita está sendo apropriado por setores que tradicionalmente ficavam mais ao centro. Portanto, abre um espaço para a esquerda voltar, figuras como Mélenchon e outra, voltar uma discussão mais ativa
em termos de maior solidariedade às questões aliadas a isso. Mas isso é muito especulativo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês mais sobre esse tipo de dilema que se coloca na mesa. Valeu, Luiz. Obrigado. Marshall, bem-vindo à nossa mesa. Boa noite, Vicálio. Obrigado pela sua presença. Eu gostaria de saber a sua visão também sobre esse tema. Bom, eu me lembro, em 2017, pouco depois da primeira vitória do Macron, quando o Macron ganhou o seu primeiro mandato de presidente, tomando um café com Numa, né, e discutindo, né, debatendo sobre o que significava essa vitória e o que esperar daqui para frente. E nós dois, né, tínhamos a sensação de que, bom, o projeto do Macron, que é um projeto neoliberal, né, esse era o projeto dele, assumidamente neoliberal, não vai entregar, né, para a população francesa, para a população que está mais insatisfeita e se sentindo mais desamparada, não vai entregar o que ela precisa. Tá? E que, nesse contexto, era de se esperar que, independentemente de quem ganharia as eleições, mas que Le Pen, possivelmente, quiçá provavelmente, viria mais forte em 2022, teria uma eleição mais expressiva. E foi realmente o que aconteceu. Ela teve, em 2017, aproximadamente 33% dos votos e agora aproximadamente 42% dos votos. Então, quer dizer, o candidato que chegou novamente ao segundo turno, tá? E o candidato que fazia o contraponto, então, a candidata de extrema-direita, né? Se lá atrás, contra o pai dela, né, o Chirac, ganhou com uma margem enorme, né, essa margem, como vocês já salientaram, está se estreitando, né, se estreitou nesses últimos 20 anos, e a gente percebe, quando trouxe agora os dados, um estreitamento não desprezível, né, de 2017, nos últimos 5 anos, 2017 para 2022. Né, e, além de tudo, tem o surgimento de um candidato ainda mais, né, à direita do que a Le Pen. Eu acho que isso é uma novidade importante. Pois é, além da votação que ela fez agora no segundo turno, ainda havia um segundo candidato mais extremista do que ela. E aí, quando a gente pensa, então, nesse intervalo, nesse primeiro governo do Macron, né, um acontecimento super importante, né, e que diz respeito a essa incapacidade da agenda do Macron de entregar para a população, né, usando aqui a linguagem coloquial, é o movimento dos coletes amarelos. O movimento dos coletes amarelos, que apareceu, se não me engano, em 2018, né, e que, na verdade, acabou um pouco sepultado pela pandemia. Mas ele continuou ao longo de 2019. Né? Era um movimento um pouco difuso, né, mas que canalizou insatisfações de uma parcela da população francesa, né, e tinha um elemento de catarse. E aí eu me lembro, do ponto de vista agora mais material e objetivo, né, de um programa quando o movimento, poucos meses depois dele ter surgido, em que buscaram, né, a figura que era uma senhora, que acho que acabou conhecida como a primeira colete amarelo, que tinha puxado a primeira manifestação, enfim. E quando falavam, a entrevistaram, ela falou, né, da piora de vida nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, da perda de qualidade de vida, de que, enfim, acho que a pensão que ela recebia, ou a aposentadoria, ela já tinha dificuldade de pagar as contas. Né? Então, tudo tem que ser olhado também do ponto de vista relativo. Né? Quer dizer, é claro que um trabalhador francês tem condições, em média, muito melhores do que, por exemplo, tende a ter do que na América Latina, né? ou na Ásia, na mesma posição. Só que o que interessa a essas pessoas, elas estão olhando contra aquilo que elas conheceram, a realidade delas como era no passado. E o que elas... e esse depoimento dela, né, na verdade, que expressa muito
o que é o descontentamento, a razão do descontentamento de muitos daqueles que aderiram aos coletes amarelos é uma sensação de piora, né, de perda de qualidade de vida, de perda da sua renda, do seu poder aquisitivo, não por causa da inflação, né, nas últimas décadas. É uma sensação de decadência, né, de estar decaindo ao longo do tempo, né? E agora, quer dizer, esse é o pano de fundo mais importante, né? Quer dizer, o elemento de substância, né? Essa sensação de perda, de deterioramento da vida, de deterioração da vida, né? de queda nas últimas décadas, mas o ponto objetivo, que foi o detonador do movimento dos coletes amarelos, foi um aumento de imposto sobre fontes energéticas de origem fóssil, tá? Que está inserido, então, quer dizer, no âmbito dessas discussões agora, que estão muito em voga, né, na Europa principalmente, e que são importantes, da transição verde. Que agora vão afetar muito a população, independente. Exatamente. Mas então é lembrar que o que detonou, quer dizer, existem causas que já estavam ali, né, insatisfações latentes, mas o que detonou foi um aumento de imposto que caminhava nessa direção da transição verde, tá? Um imposto sobre fontes energéticas de origem fóssil. Tá? E o Macron, agora, quando se elegeu, ele se elegeu agora em 2022 para o seu segundo mandato, ele ressaltou, né, a importância dessa transição verde, desse elemento, né, verde nesse novo mandato dele. Tá? E aí fica uma questão que o Dudu sempre gosta muito de comentar: quem vai pagar a conta? Né? E quem for escolhido, entre aspas, para pagar a conta, como é que vai reagir em relação a isso? Tá? Num contexto, né, em que a dimensão energética realmente está se torna uma questão fundamental para os europeus, né? Ainda que, diante da guerra na Ucrânia, enfim, dessa ruptura, né, das relações dessa fratura, né, nas relações com a Rússia. Agora, de todo modo, só uma observação, do ponto de vista inflacionário no começo do ano e do que foi 2021, bom, a França ela é menos dependente do gás russo do que, por exemplo, a Itália e principalmente a Alemanha. Tá? Então, a inflação francesa, tá, antes da guerra, de estourar essa guerra na Ucrânia, ela não vinha aumentando tanto como em outros países, tá, da Europa. Então, ela vinha sendo menos afetada. É claro que isso vai afetar todos, na verdade, está afetando o Brasil também, economias emergentes, mas, em princípio, né, pegando essas três economias que são muito importantes da Europa, França, Alemanha e Itália, a França é a menos afetada pelo aumento do custo de energia. Tá? Esses acho que seriam os primeiros elementos que eu queria trazer para a discussão. Depois a gente pode explorar, né, melhor, de repente, indo para um caminho do papel agora da França na Europa e da Europa no mundo, né, ou da questão da extrema-direita e da esquerda, né, quer dizer, um ponto que eu acho que a gente tem insistido, né, pelo menos eu sei que em alguns programas eu já toquei nesse ponto, né, que é esse esvaziamento dos partidos tradicionais de esquerda, em função do processo de, entre aspas, neoliberalização pelo qual passaram a partir dos anos 80, né, e que não tem o que oferecer, né, que não tem o que oferecer para a população. Tá? E esse espaço é ocupado. Tá? Chama a atenção que, olhando o mapa, né, eleitoral na França, a Marine Le Pen fez uma votação extremamente expressiva na região ali ao norte de Paris, Lille, né, que foi uma região industrial importante e que, no passado, tradicionalmente, era um reduto, né, do Partido Socialista, onde o Partido Socialista costumava ter um resultado muito bom. Tá?
e hoje, enfim, quase dominado pela Marine Le Pen, pelo menos no mapa desse segundo turno. Tá? É isso aí, eu acho que eu passo para o Dudu e a gente continua a conversa no próximo bloco. Valeu, Baixa, obrigado. Eduardo Costa Pinto, bem-vindo ao programa, obrigado pela presença e coloca aí a sua colher nesse angu, pois. Ou nessa muqueca, como você gosta. Nessa muqueca. Eu quero ressaltar um ponto que o Numa trouxe, quando ele definiu e apresentou os principais polos da eleição francesa e da representação desses polos em termos de política econômica, mas também do olhar sobre a sociedade francesa. Porque eu estou querendo ressaltar, sobretudo, o que você destacou, Numa, do programa da Marine Le Pen. E por quê? Tá? Porque você alertou e chamou atenção, me corrija se eu estiver falando errado, mas que não tem ainda uma identificação clara de uma política estatal ou de uma política, mas, ao mesmo tempo, tem uma maior preocupação com os efeitos do emprego e renda sobre os trabalhadores. Não é isso? Como você apresentou. E eu quero chamar a atenção que, para mim, isso é uma novidade. Eu queria ressaltar isso. Isso é uma novidade na configuração atual do que é a extrema-direita no mundo. E por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque a extrema-direita no mundo, na minha leitura, que tem um debate enorme sobre isso, mas esse neoconservadorismo, ou essa extrema-direita, ela está muito mais centralizado em ideias do nascimento do comunitarismo de direita norte-americano lá dos anos 20 e 30. Vou tentar explicar isso. É a ideia de que a comunidade é o elemento fundamental, mas o indivíduo também. É diferente do que é a extrema-direita nazista ou fascista europeia, em que a lógica é corporativista e que o Estado tem um elemento de coordenação, inclusive de articulação, funcionando como um corpo, e os conflitos e contradições são harmonizadas pela política corporativa estatal. E a gente estava acostumado a pensar a extrema-direita com esse olhar, dado que foi os anos 20 e 30 na Europa. Eu estou chamando a atenção isso, que a novidade do avanço da extrema-direita, sobretudo a partir dos anos 2000, é uma extrema-direita que tem elementos, né, do indivíduo, comunitarismo de direita, que é um elemento muito mais da formação do pensamento político norte-americano. Por que eu estou ressaltando isso? Que eu acho importante e fundamental. Porque tem todo o debate se essa extrema-direita é ultra-neoliberal. O Laval e esqueci agora o nome do outro autor, que vão puxar essa ideia francês, Dardot e Laval. Isso seria um ultra-neoliberalismo. Eu discordo completamente. Por quê? Porque a questão, o mercado para a extrema-direita, com essa linhagem mais norte-americana, não é o mercado o elemento central. A despeito da existência do mercado e da existência das relações entre indivíduos. O central é a questão ética e moral. O mercado não pode se sobrepor aos valores morais e éticos, quer seja do que é o francês ou a nacionalidade, do que quer que seja os valores norte-americanos ou quer que seja os valores ocidentais, cristãs e iluministas, ou eurocêntricos. E por que eu estou chamando essa atenção? Porque esse movimento, em certa medida, que o Numa apresentou, isso é uma certa mudança em um país relevante na arena internacional e que serve de exemplo para os movimentos de extrema direita no mundo. E aí, Prado, a gente às vezes discorda nos programas. Eu tenho uma visão, em certa medida, contrária dos pontos que você levantou. Você levantou, não sei se me corrija também, estou falando errado, mas você comentou que você acha que a extrema-direita não cresceu, não. Eu acho que a extrema-direita cresceu eu não muito. Cresceu. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que a crise na Europa está levando a um dilema da extrema-direita. A extrema-direita ela se aproximava muito do discurso tradicional russo, quer dizer, em especial
a visão extremamente crítica das questões identitárias e de vários outros elementos identitários. Nesse sentido, você vai ter muita aproximação entre o discurso da Rússia com segmentos da extrema-direita de alguns países europeus. Agora, a Rússia não tinha uma política neoliberal. Tá? Então, eu concordo com você integralmente no que se refere a isso. O que eu estou dizendo é que agora ela está partida. Mas, Prado, mas esse que é o ponto. A dificuldade é de achar que a extrema-direita, em algum momento, vai ter unidade. Ela não tem, ela é um movimento. Isso, para mim, é cada vez mais claro. A gente quer partir de uma lógica, de uma racionalidade, e que a gente vai olhar a extrema-direita a partir de uma racionalidade que eles não têm. Eles são um movimento. Eles não são uma teoria organizada para pensar a transformação. Essa é a minha leitura. E por que eu estou falando isso? Olha o que é a extrema-direita norte-americana. São mais de 20 ramos diferentes. O que os unifica? Os valores. E permanecem fortes. No caso francês, é o valor, como o Numa falou, é uma parte ali de direitos sociais para o francês. O caso norte-americano é para o norte-americano. Claro que tem particularidades em cada país. E aí, para mim, esse movimento da Le Pen, ele pode estar abrindo também especulação, novos elementos e trazendo de volta, aos poucos, elementos do corporativismo da extrema-direita tradicional, porque está trazendo de volta elementos, né, associados a emprego, renda. É claro que ainda, para mim, não está pronta. Eu concordo com você, Prado. Essa visão não está literalmente pronta na forma de atuação da extrema-direita. Mas é evidente que a minha leitura é que isso, enquanto um lado não resolver, aí eu volto para a discussão da esquerda, Numa, que você trouxe do Mélenchon, que ele também ainda titubeia, que ainda é um elemento, mas vai mais para a esquerda, enquanto você não mudar estruturalmente elementos econômicos de emprego e renda, né, você vai ficar exatamente nesse movimento de volta eleitoral o tempo inteiro, até que alguém consiga, quer seja pela esquerda ou pela extrema-direita, fazer esse tipo de mudança, porque o neoliberalismo progressista não fará. E eu duvido, e aí já fazendo a provocação para o Prado já está agoniado para voltar, eu duvido que esse discurso alemão do investimento, ou mesmo que o discurso do Macron do segundo turno, como o Numa falou, que tenha vinculado a uma maior preocupação social, acontecerá. O neoliberalismo progressista, enquanto projeto, e a lógica não opera. Essa coisa da questão verde, entendeu, Baixa? Quem que vai pagar por isso? Mais ainda, não é tão neoliberalismo extremo, mas acho muito difícil o Macron gerar. Por isso que vai abrir novas possibilidades desses dois polos que o Numa alertou, ampliar ainda mais a capilaridade na sociedade francesa. Mas aí eu passo, que eu fiz bastante provocação para vocês. Não, Prado, só um momento antes de você travar suas questões com... Não, tem muitos pontos que eu concordo. Não, eu gostaria só de... Eu quero qualificar só. Sim, mas antes eu gostaria de aproveitar um pouco mais o Numa sobre a questão francesa, das eleições. Numa, na sua apresentação, quando você colocou, eu acho que não só o que você ressaltou, não só o crescimento da extrema-direita, mas você chamou a atenção sobre outros movimentos. O primeiro deles foi o encolhimento do centro, digamos assim, onde a direita tradicional e o Partido Socialista encolheram violentamente, né? Muito. Inclusive com um fato curioso, né, de que o PCF, Partido Comunista, ganhou, né, nas eleições do Partido Socialista francês, não é isso? Teve mais votos, né? Acho que o que não acontecia desde os anos 70, eu acho, tinha uns 40. Isso parece, Bicalho, quase que disputa da Série C, né? Isso, se você quiser, você pode fez 2%, o outro fez... Isso, um fez 1,5%, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que tem essa coisa do encolhimento do centro. Tem uma questão também que eu acho interessante com relação ao Macron, que o Macron, como você colocou esse neoliberalismo software, né? O neoliberalismo com a face humana, né? Uma preocupação, alguma coisa desse tipo, que se aproximaria muito do que seria, bota aspas enormes em cima disso, de uma terceira via. Se você tivesse uma terceira via ipsis literis, né?
e não a nossa terceira via, que não tem nada de alternativa aos dois campos, mas o Macron, em 2017, eu acho que representou um pouco isso, fez um pouco ensaio de rabo disso. E você chamou a atenção também de uma coisa, que o Macron só mudou o discurso no segundo turno. Ele estava com um discurso bastante agressivo no primeiro turno. Ele achava que ia ganhar fácil, etc. Não estava reduzindo. Então, você tem esse encolhimento do centro. O Macron surge como essa terceira via, que, na verdade, não é terceira via, né? Bom, a gente bate, mas a gente bate mais leve, né? Não sei nem como é que é essa questão. Mas o que eu queria chamar a atenção que você levantou sobre os polos, e aí uma questão particular, né? Era como se você tivesse um terço, grosseiramente, né? Lembrando que o Mélenchon, ele chegou perto, né? Ele poderia ter ido para o segundo turno, talvez ali um pouquinho, talvez nós tivéssemos discutido... Se o Partido Comunista tivesse apoiado... Não, mas aí que eu vou querer perguntar para o Numa essa questão, que eu acho que aí é que eu tenho uma coisa que eu realmente tenho uma curiosidade sobre o Numa sobre isso. O Mélenchon, eu acho que aqui tem uma questão da esquerda que interessa. Eu acho que ele fez um movimento no sentido, primeiro, da retomada dessa questão econômica, né? A questão econômica do centro. No segundo lugar, é essa coisa de nós somos contra tudo que está aí, né? Ou seja, nós somos contra os neoliberais. Daí ser completamente impossível para o Mélenchon dar o apoio para o Macron no segundo turno, seria um suicídio político. Ele não é essa a questão. Quer dizer, esse caminho da esquerda, que inclusive, Baixa, eu acho que significou, tive essa impressão, Numa, vi outros analistas fazendo isso, um afastamento do Mélenchon de uma esquerda tradicional, da visão tradicional da esquerda francesa, e tentando, eu acho que isso que você usou, quer dizer, o torno de uma esquerda popular, não acho que não foi gratuito nesse ponto. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do Mélenchon, desse movimento, no sentido de disputar, digamos assim, os grandes perdedores da globalização, da financiarização, como a extrema-direita, de fato, ir lá, e conseguiu ser bem-sucedido nisso. Eu gostaria que você falasse um pouco do crescimento dessa esquerda popular, e que me parece que tem traços diferentes, né? Que, se a gente for ali pensando no primeiro turno, eu acho que tem que reconhecer, a extrema-direita cresceu, mas a esquerda também cresceu. Então, Bicalho, antes de responder a sua pergunta, eu não diria que o centro desapareceu, é que, na verdade, eu diria que o Macron representa o centro-esquerda, o centro-direita, foram se aproximando tanto em termos de programa econômico, em termos de visão da organização da sociedade, que, de fato, não havia mais muita razão para eles não se juntarem, né? E o Macron representou, o Macron teve a esperteza, né, de ver que a terceira via era a hora, na verdade, da terceira via na política francesa. E que essa terceira via, na verdade, seria simplesmente assumir uma posição meio mediana entre o que seria centro-esquerda e centro-direita, sendo que isso não era muito difícil, visto a quase unanimidade em relação às questões econômicas. Se você pegasse a ala da direita, entre aspas, do Partido Socialista, e a parte mais centro da direita tradicional, as diferenças do ponto de vista econômico, de programas econômicos, eram mínimas, para não dizer quase inexistentes. Tanto que ele teve o apoio do Manuel Valls, candidato derrotado no Partido Socialista em 2017. Não, detalhe, mais do que isso, o Macron foi ministro da Fazenda. O Macron é uma criatura, literalmente, uma criação do François Hollande. Tá? Ou seja, ele surge como conselheiro do François Hollande, que era o presidente socialista, o presidente de esquerda, com aspas, entre 2012 e 2017, vira ministro da Fazenda, aí adquire uma fama em relação ao público, e graças ao apoio de uma coalizão, vamos dizer, de um conjunto de empresários. E quando eu digo de empresário, na verdade, não é isso, de presidente, CEO de grandes empresas. Não são empresários proprietários, não é como no Brasil, tá? Está falando assim
de executivos de alto escalão que têm um perfil de formação, que frequentaram, muito parecido com o Macron, frequentaram as mesmas escolas, tiveram a mesma educação superior e encarnam, e isso é um ponto muito importante, a questão das elites na França. Porque nessa eleição, e aí, bom, depois eu vou usar isso até como transição para responder propriamente a sua pergunta, Vicário, a questão do sentimento anti-elite foi crescendo muitíssimo. Isso é muito interessante, porque, historicamente, a França sempre se orgulhou, desde, na verdade, a época pré-revolucionária, isso foi, obviamente, reforçado pela Revolução e, mais ainda, pelo período napoleônico, de ter um sistema de grandes escolas, de grandes corpos de formação dentro do Estado, de ter um Estado muito centralizador e com um sistema piramidal, tanto na educação quanto na formação dos quadros. Tá? Muito diferente do Brasil. A França, assim, é tudo... Você é bom na sua... sei lá, você vai bem na escola, no seu colégio, aí você vai para uma classe preparatória, onde os melhores da região, e aí os melhores dessa classe preparatória vão para a grande escola lá em Paris. É uma organização quase soviética nesse sentido. E os próprios soviéticos, até um certo ponto, se inspiraram também nesse sistema piramidal. E isso sempre foi o grande orgulho. E a encarnação disso é a Escola Nacional de Administração na França, pela qual passaram assim muitos dos presidentes do pós-guerra na França, e pela qual passou o Macron. Só que houve uma mudança nessa elite, vamos dizer, intelectual / administrativa francesa, a partir basicamente da década de 70, e que ela passou a ter uma certa fluidez, entre o Estado e o universo empresarial. Isso começou inicialmente com as empresas públicas. Como vocês sabem, a França era até designada, até a década de 80, como uma economia capitalista mista, no sentido em que você tinha uma participação na produção industrial e nos serviços das empresas públicas enorme. Por uma razão, assim, uma série de razões, obviamente, as práticas keynesianas na Europa, que favoreciam essa presença do setor público, assim, do Estado no setor produtivo. Também o fato que muitos empresários franceses tinham colaborado com os alemães durante a ocupação, então, na hora da depuração, quando acabou a guerra, as empresas foram nacionalizadas, foi o caso da Renault, enfim, das muitas empresas industriais, e isso fez com que você começou a ter essa passagem dos quadros do Estado para as empresas públicas. E quando essas empresas públicas passaram a ser privatizadas, lá no final da década de 80, aí que você passou a ter essa fluidez, esses percursos individuais de pessoas que começam na alta administração, depois vão para uma entidade semipública, uma empresa pública, mas de capital aberto, tipo Petrobras no Brasil, e finalmente que depois vão para o setor privado puro e simplesmente. O Macron sendo a encarnação disso, o Macron começa como funcionário público, depois ele vai trabalhar num banco, um grande banco de investimento, e depois ele volta para o Estado. E você passou, então, a ter esses percursos. Você vai um pouco para o privado, depois voltar para o Estado, aí depois voltar para o privado, enfim, essa fluidez, vamos dizer. E isso leva a uma identificação, uma visão da elite como nem sendo mais dessa elite que é estatal, que supostamente se preocupava muito com um Estado,
que não teria mais, justamente, essa preocupação com o Estado, com o bem-estar público, que, na verdade, estaria interessado na própria trajetória e, em última instância, favorecendo as empresas privadas. Inclusive, um elemento que não foi evocado até agora é o escândalo das empresas de consultoria, que foi um elemento muito importante antes do primeiro turno, porque revela-se que o Estado francês, durante o mandato do Macron, passou a gastar anualmente mais de 1 bilhão de euros com consultorias privadas, particularmente realizadas pelas grandes empresas internacionais de consultoria, BCG, McKinsey. Bom, mas o escândalo, na verdade, explodiu com a McKinsey, porque se deram conta que relatórios que poderia realizar qualquer estagiário eram faturados por milhões de euros. Tá? E que, ainda por cima, esses relatórios, obviamente, sempre defendiam uma posição liberalizante, sempre acabavam favorecendo também empresas privadas, que, por acaso, eram também clientes privadas dessas mesmas consultorias. E aí ficou muito claro que havia, e foi denunciado, tanto do lado da Le Pen quanto do lado do Mélenchon, a ideia que haveria uma espécie de gangrena dentro do Estado francês, dentro da alta função pública francesa, por conta dessas trajetórias, né? Vai para o privado, depois voltar para o Estado, voltar para o privado. Então, isso é um elemento muito importante. E, nesse sentido, aí respondendo a sua pergunta, Bicário, o Mélenchon é muito interessante. O Mélenchon, ao mesmo tempo em que ele denuncia essas práticas, e, na verdade, essa privatização das tomadas de decisões, que é muito problemático do ponto de vista democrático, porque, em vez de ter decisões tomadas por figuras políticas eleitas, você tem assim, grandes empresas de consultoria que passam a aplicar um receituário que, na verdade, é o fruto de o que eles chamam de benchmark, ou seja, na verdade, de uma tentativa de padronização no mundo inteiro das práticas do Estado. E, nesse sentido, transformando o Estado num espaço de adotando os princípios do gerenciamento do setor privado. Tá? Então, isso foi muito denunciado pelo Mélenchon. E, nesse sentido, o Mélenchon é interessante, porque, ao mesmo tempo em que, ao contrário da Le Pen, ele não tem uma atitude anti-intelectual, anticultura, pelo contrário, porque a Le Pen tem isso, que ela herda do substrato de extrema-direita. Ao mesmo tempo, o Mélenchon, e aí tem essa dimensão popular. É por isso que ele não quer ser identificado com a esquerda tradicional, e particularmente com o Partido Socialista. O Mélenchon, ele rejeita essa privatização, entre aspas, do Estado. Ele rejeita essa neoelite que foi se formando e confundindo o privado com o público. Ele vai justamente colocando como a preocupação essencial o povo e, em particular, o fornecimento de bens públicos ao povo, ou seja, os serviços públicos, educação, saúde, etc. Bom, a ideia que uma sociedade multicultural como a sociedade francesa tem que fazer também, tem que promover muito mais gasto social, transferências, para justamente favorecer a integração da população francesa de origem estrangeira, que vem sendo cada vez mais guetoizada, tá? E, portanto, ter essa preocupação de, vamos dizer, de promover uma... Como poderia eu colocar isso? Uma maior
integração da população, de forma geral. Não só da população, mas da população de forma geral e do território. E de falar aos esquecidos. Os esquecidos, e aí vai depender, tem várias dimensões. Tá? Isso, obviamente, se volta para aquele mundo do operariado que foi desaparecendo na França. Hoje em dia, nas atividades industriais, você ainda tem muita produção industrial na França, mas ela é realizada por técnicos, por engenheiros, etc. Você não tem mais, assim, tem muito, cada vez menos, pelo menos, aquele operário do chão de fábrica. Esses operários que foram perdendo seus empregos nas últimas 2, 3 décadas, de forma acelerada, bom, aí tem um efeito China, a relocalização das atividades mais intensivas em mão de obra em países da periferia, particularmente na Ásia. Essas pessoas perderam, na verdade, seu substrato, porque ao perder seu emprego industrial, toda a inserção dentro de sindicato, dentro de uma coletividade, ela foi acabando. Tiveram que aceitar os empregos precarizados, aí, bom, encarnados agora na fase mais recente pela uberização, né, do mercado de trabalho, ou seja, por trabalhos, assim, por empregos cada vez menos qualificados, menos estáveis, etc. Algo que é exaltado pelo Macron. O Macron, por exemplo, falou, não, reduzi durante meu mandato, reduzi enormemente o desemprego. O problema é que os empregos que foram criados, na sua maioria, são esses empregos de péssima qualidade e que foram também favorecidos por uma flexibilização do mercado de trabalho. E lá também o Mélenchon defende a retomada de um mercado de trabalho que proteja o trabalhador e que não seja mais orientado exclusivamente para agradar os empresários. Aí tem a questão também, as críticas, porque tem sempre os jornalistas, de forma geral, os analistas, sempre na França, criticaram o programa do Mélenchon, dizendo que era impossível de financiar. Como ele mostrava muito bem, aí, ajudado por um time de economistas heterodoxos, tinha como financiar mudando a lógica do sistema tributário. E, por exemplo, cortando os enormes subsídios das empresas que, fora da pandemia, foram concedidos a essas empresas, às empresas que não foram responsáveis por criação de emprego, nada disso, só aumentaram os lucros. E qualquer semelhança com práticas que aconteceram no Brasil não é uma mera coincidência. Então, ele defende uma lógica completamente diferente da política econômica, da política tributária, e, nesse sentido, oferece, assim, através do seu programa, a ideia de proteger. Não necessariamente se fechar, não é a visão da Le Pen de uma coisa completamente protecionista, assim, cortando o mundo. Não é essa a ideia. Mas é simplesmente de restabelecer mecanismos de solidariedade dentro da sociedade francesa, através do Estado, de também adotar uma política industrial que seja mais favorável para o emprego e para a criação de empregos de qualidade, entre aspas, no sentido não precários, né? E também conectando isso, esse é um elemento fundamental, bom, e depois eu deixo falar meus camaradas, conectando isso com a questão da política ambiental. Porque a política ambiental foi um ponto muito importante do programa do Mélenchon, mas muito diferente, assim, bastante diferente do que propõem os ecologistas na França. Ou seja, conectando sempre a questão ambiental com a questão social, tá? Tentando, pelo menos, fazer isso e mostrar as oportunidades que isso representaria, e não só por, vamos dizer, uma elite de engenheiros que trabalhariam nos projetos assim mais prestigiosos, mas simplesmente mostrando que desenvolvendo os chamados circuitos curtos, favorecendo uma certa relocalização de atividades e a imposição de determinadas regras ambientais, você poderia criar muitos empregos.
Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Bicário, mas basicamente são os elementos assim principais que eu identificaria no projeto do Mélenchon. Tá? Obrigado, Numa, até porque gostaria de chamar a atenção para isso. Né? A gente coloca uma grande ênfase no crescimento da extrema-direita, mas um evento importante também que teve nas eleições francesas foi o crescimento da esquerda. E me parece que é um crescimento mais sólido, mais consistente. E dessa esquerda popular. De uma esquerda popular. Tá? Botando o povo, porque a esquerda a Partido Socialista, só para encerrar, a esquerda a Partido Socialista tinha passado a só falar para a classe média alta. Tinha se desinteressado completamente do povo. E, nesse sentido, até jogou uma parte do povo para o voto de extrema-direita. Então, essa falta de preocupação em relação ao povo, esse é um problema que motivou a evolução e o surgimento dessa nova via na esquerda, que acabou finalmente que está ficando meio hegemônica, porque se você junta o voto de esquerda, todos vai chegar, sei lá, sendo muito generoso a 30%, integrando os ecologistas, e o Mélenchon, no primeiro turno, e o Mélenchon fez 22%. Então, na verdade, ele representa hoje em dia mais de 2/3 do voto de esquerda. Então, realmente, nesse sentido, ele implodiu. Assim, na verdade, ele representa uma reorganização completa do que é a esquerda na França. É isso, a esquerda que não tem vergonha de ser esquerda, né? Pradinho, exatamente. Você que está aí... dócil ali, o Pradinho doido para brigar lá com o Dudu, sei lá, mas vai lá, Pradinho. Tem duas coisas que eu queria qualificar, só para pegar. Dudu, concordo integralmente com você que a direita é um movimento, que é a extrema-direita, mas o neoliberalismo também é um movimento, tanto que eu uso a expressão neoliberalismos. Você tem uma parte da esquerda que nós estamos falando, principalmente a antiga esquerda socialista, etc., neoliberal em termos de política econômica, combinando com defesa de valores, de uma agenda de valores que é odiada pela extrema-direita, principalmente na área identitária, mas também na questão da imigração, da questão racial, etc. O ponto que eu queria trazer, que eu acho um equívoco nós discutirmos sobre a direita e a esquerda na Europa agora, ignorando o impacto da guerra. A guerra vai ter impactos que não são muito claros, mas vão ter impactos importantes sobre isso. Vamos dar nome aos bois. Você pega, por exemplo, Jeremy Corbyn na Inglaterra, que é uma figura importante na esquerda popular, para incorporar o nome do Numa, que perdeu eleições, foi boicotado no próprio Partido Democrata. O Jeremy Corbyn, que foi, por um lado... pela imprensa dita progressista. Pela imprensa dita progressista. Ele foi... The Guardian, é isso? Ele era um crítico da agenda de direita do Putin. Agora, durante a guerra, ele fez uma crítica ao avanço da OTAN, que a OTAN estava colocando, essas discussões que a gente já conhece aqui. Então, ele foi acusado pelo próprio Partido Trabalhista de quase de uma traição. Eles estão falando de um novo macartismo. Ele que, ao contrário do Labour, do New Labour, que foi muito próximo a várias figuras ligadas ao Putin, agora esses grupos que agora ficaram profundamente anti-Rússia estão criticando pesadamente ele dentro disso. Por outro lado, vou só para pegar uma outra coisa. O Razem Together, Juntos, que é um partido de esquerda polonês. A Polônia tem um governo de direita que pertencia ao movimento progressista internacional. Andou rompendo com a esquerda, uma parte da esquerda americana, ou da esquerda internacional, sob o argumento de que eles não estavam criticando o suficiente
à postura do Putin com referência a uma área em que eles consideram que o grande risco de imperialismo é o imperialismo russo. Nós temos uma confusão hoje acontecendo, principalmente na Europa, que é importante nós compreendermos como é que isso bate na parte de política econômica. Por que eu chamo atenção nisso? Porque a discussão nossa aqui no Brasil muitas vezes é muito simplista. Por um lado, a guerra marca um evento que, de certa maneira, põe em xeque o imperialismo americano. Por outro lado, você tem dois movimentos que são muito complicados. A agenda hoje da Rússia, principalmente em vários dos elementos que nós consideramos importantes dentro do Ocidente, ela é uma agenda ruim. É claro que também, no caso da Ucrânia, você tem lá os neonazistas, é muito complicado, mas isso está batendo na política europeia e está trazendo, inclusive, algumas implicações curiosas. Você pega o caso da Hungria agora, já vou passar para você, mas a Hungria tem um governo de extrema-direita, mas é um governo de extrema-direita que dá coisas para a população, ele está preocupado com a qualidade de vida da população. Ele foi eleito com muita facilidade, mas ele foi eleito com muita facilidade porque ele, curiosamente, é um governo de direita, mas não é neoliberal, é nacionalista dentro desse aspecto. Então, como é que isso vai impactar na Europa? Como é que essa direita lá Orbán vai operar dentro desse tipo de circunstância? Que direita lá Orbán é muito parecida, sob alguns aspectos, com direita lá Le Pen. Ela tem algumas proximidades importantes dentro disso daí. Como é que eles vão se posicionar daqui para frente? Com essas transformações na Europa, o que isso altera a agenda da política econômica de direita e o que altera a agenda de política econômica de esquerda? Porque nós não podemos deixar de tocar nesse assunto ao analisar as implicações da derrota da direita hoje na França. Desculpe, Dudu, você queria falar alguma coisa? Não, eu acho que dá para ligar a guerra e o que o Numa falou dos polos. Por quê, Prado? A despeito das posições partidárias com apoio ou não à guerra, tem uma dimensão estrutural. A guerra vai aumentar o preço da energia, a guerra vai aumentar o custo para a população, o que significa dizer que, eleitoralmente, os polos que o Numa ressaltou, que estão se aproximando da questão popular, eles vão crescer na Europa como um todo. E por que vão crescer como um todo? Porque senão não vai ganhar eleição. Porque como vai piorar a guerra no espaço mais de médio prazo, vai gerar um problema de piora da renda. Vai aumentar a inflação, vai deteriorar as condições materiais de boa parte da população. Esse ano e o próximo, agora. Já está ocorrendo. Já está ocorrendo agora e ocorrerá talvez por um prazo mais longo, porque aí, Prado, eu não acho que esse investimento virá tão rápido assim, não. E aí, nesse sentido, é o que o Numa falou. A extrema-direita e a extrema-esquerda, elas vão se movimentando, não é de uma hora para outra, mas elas vão se movimentando para ter voto nessa estratégia que a Le Pen fez, né, e que a esquerda francesa fez. Fez num sentido, inclusive, pragmático do voto. Por quê? Porque acho que o efeito da guerra terá um efeito na piora das condições do operariado, dos trabalhadores da Europa como um todo, dados os efeitos inflacionários. Então, acho que a trajetória no médio prazo é os partidos ou na extrema-direita ou na esquerda, né, popular, vão caminhar por essa direção, Prado. Esse acho que é meu ponto. Ou seja, o que você está falando, até um artigo que saiu há pouco tempo, uma brasilianização da Europa. Ou seja, a questão piorando, a questão de distribuição de renda, o centro sendo esmagado, porque ele não consegue dar resposta. Eu só não gosto muito desse termo de brasilianização. Com todos os nossos problemas, eu tenho dificuldade de usar esses termos, porque fica complexo, senão a gente vai incorporando umas dimensões externas para comparar o mundo. A gente já tem nossos complexos de vira-lata, é melhor a gente reduzir esses efeitos. Eu sei que é um artigo acadêmico, mas eu fico cismado com isso, Prado.
Não, sim, eu apenas peguei, isso é uma curiosidade, mas é um artigo eu achei muito instigante, porque o Brasil é um país com características tão peculiares que sinaliza um pouco essas questões de concentração de renda muito grande e polarização, embora a nossa esquerda seja muito mais centro do que propriamente a nossa direita é a direita para valer. Mas eu acho esse artigo que saiu é um pouco instigante dentro dessa situação. Você, na visão que você está trazendo, o centro europeu está numa armadilha, está com dificuldade de responder aos desafios. Mas esse, para mim, é um ponto central. O centro europeu ele não terá voto ao longo do tempo. E isso está acontecendo ao longo do tempo. Se olha a eleição francesa, é STM, mas não só. E aí o Numa trouxe o ponto que eu queria reforçar, e eu vou ser rápido aqui. Por que o centro não tem voto? O centro não tem voto porque piora a distribuição, mas não só. Porque você tem uma lógica da porta giratória. O Numa acabou de descrever a porta giratória, a relação entre o público e o privado completamente imbricado. E vai se formando uma elite cada vez mais apartada e ganhando mais. Então fica uma lógica contra a população, vai vendo isso com uma lógica antissistêmica. É preciso ter contra o sistema. E o sistema é o quê? É essa burocracia estatal que gira de um lado para o outro e cria uma promiscuidade ou corrupção estrutural da relação entre o público e o privado. E esse centro, que é esse neoliberalismo progressista, quando imbrica o público e o privado entre empresa, observe que isso é um debate lá dos anos 90, quando eu ainda fazia administração, a graduação, que é a ideia do Estado gerencialista, que é a ideia do gerencialismo como técnica e forma, e que essas consultorias passam para dentro, como se fosse possível separar o interesse público e privado pela tecnicalidade. E isso desgarra, cria uma tensão cada vez maior, e acho que Numa talvez possa completar isso, mas minha sensação, Numa, é como se fosse assim, essa elite que sempre foi respeitada porque ela pensava o Estado, ela pensava a nação, ela pensava o povo francês, ela agora está olhando quanto vai encher o bolso dela. E a massa, a população independente aí vai dizendo, porra, eu vou contra o sistema. Contra o sistema é alguém que vai ter propostas. E é mais, a proposta ele vota. Se o cara não entrega, ele gira para o outro lado. A gente vai ter um mundo, a população, em termos eleitorais, girando para um lado e para o outro até a hora que alguém entregue alguma coisa. Acho que esse é o ponto que eu queria ressaltar. Eu gostei muito, Numa, desse ponto que você trouxe. Acho fundamental para entender essa discussão. Eu sei que a coisa do gerencialismo que eu estudei lá atrás, mas ganhou uma proporção cada vez maior com o neoliberalismo. É impressionante isso. A porta giratória, ela gira em todos os locais, o capitalismo avançando. Doutor, só para falar para o público que está nos ouvindo aí, que nós falamos, que nós conhecemos o artigo sobre a brasilização do mundo. O Picário, deixa eu botar um minutinho a capa do artigo, até para as pessoas verem o que eu estou falando. Deixa eu poder compartilhar aí a tela, por favor. Você pode botar na descrição do vídeo, Luiz Carlos. Você pode botar, talvez seja até mais fácil. O nome do artigo é de Brazilianization of the World, do Alex Ronchuli. Saiu agora em 20 de maio de 2021. Março, né? Em março, exatamente, no American Affairs. Peraí, 2021 ou 2022? 2021. Não foi então deve ser maio mesmo. É maio de 2021, do ano passado. E provocou uma quantidade muito grande de artigos de discussão sobre isso daí. É óbvio que não é nem o caso da gente perder muito tempo aqui, mas a expressão é interessante. É justamente o aumento da concentração de renda, uma certa estagnação no crescimento e a dificuldade do centro de se firmar, ele vai desaparecendo no decorrer do tempo. Não acho que isso seja Brasil, não, Prado. Isso é capitalismo. Eu acho que isso é o capitalismo com sua lógica. Por isso que eu tenho muitas dificuldades para fazer esse tipo de um caso particular para explorar. Isso é a lógica do capitalismo atual. Isso não tem a ver com o Brasil especificamente. A gente tem as nossas questões que estruturalmente têm a ver com outras questões, não só com o capitalismo, tem a ver com a nossa trajetória histórica. Eu tenho muitas questões, novamente, eu tenho muitas questões com essa visão de fora para dentro, que às vezes não tem a mínima noção como é que opera o Brasil. Eu tenho realmente... também acho, isso é uma metáfora, tá? Mas eu acho que nós podemos até discutir isso, mas em um outro momento. Eu acho que aqui não é a hora agora nós debatemos o artigo, que eu acho até um artigo instigante.
Metáforas são sempre complicadas, né? Metáforas e ironia, né? São coisas que você tem que usar com muita parcimônia, não pode ser usado dessa maneira. Senhores, nós já estamos aqui batendo a nossa hora tradicional e eu gostaria de justamente encaminhar aqui o final, né, dessa nossa conversa, desse nosso debate, pedindo justamente as considerações finais de vocês sobre justamente essas questões que a gente discutiu aqui, né? Numa, como são os franceses, vão sair 2.450.000 artigos sobre essas eleições, né, na academia, com várias interpretações, etc., etc. Enfim, então vão ser muitas discutidas, né? Mas então, eu gostei também, Numa, de uma questão que você me levantou, que eu me lembrei muito da minha amiga já falecida, a Carmen Alvear, quando ela falava muito sobre a força das burocracias estatais, né? Ela tem um livro clássico sobre uma burocracia particular que é a da Petrobras e o papel que essas burocracias desempenhavam no desenvolvimento econômico, etc. Então, você nota, assim, eu diria, como diria minha velha amiga Carmen, assim, um desaparecimento desse tipo de burocracia, né? O que também acontece no Brasil. O caso brasileiro não é diferente, né? E me pergunto se isso também não seja um fenômeno mundial, né? No qual, no próprio caso americano, embora as pessoas achem que não, mas havia uma burocracia estatal também bastante qualificada, e há um desaparecimento dessa burocracia e essa relação promíscua com o mercado, né? Onde esse escândalo das consultorias, né, no caso da França, eu acho que explicita muito. E também há muitos, se as pessoas quiserem, também tem muitos artigos, né, que saíram na imprensa francesa, etc., sobre esse tema, e que é bastante interessante, essa famosa porta giratória, né, a famosa porta giratória. Então, eu vou encaminhar para o Bachan. Bachan, suas considerações finais. O pai da Joaninha. Diga lá, pai da Joaninha. Não, Bicalho, eu acho que a França, em certo sentido, até pela posição que ocupa, né, histórica, de certa maneira, é um pouco um balão de ensaio, né? Quer dizer, esse segundo governo Macron, né, um pouco um balão de ensaio, né, de uma tentativa de se avançar com o projeto neoliberal, se vai ou não tentar incorporar esses elementos que seriam de um neoliberalismo abrandado, né? E o que o Numa chamou a atenção do Mélenchon, dele estar apresentando alguma coisa nova, né? Quer dizer, de como é que isso vai avançar ao longo desses anos, como é que ele vai chegar eleitoralmente para 2027. Porque foi muito legal o que vocês falaram, Mélenchon, e verdade que ele foi melhor agora do que em 2017, mas isso me lembrou, né, um pouco aquela coisa, mas perdeu, né? Não chegou nem no segundo turno, né? Então, jogamos como nunca e perdemos como sempre, né? Isso, quando você, né, e o Numa estavam enaltecendo isso, me veio aquela velha história da Copa de 78, né, do treinador da seleção brasileira, Cláudio Coutinho, né, do campeão moral, né? Enfim, então, até o momento, quem tem conseguido captar melhor, né, angariar apoio a partir dessas insatisfações, né, que não são de hoje, tem se avolumando, vem num processo crescente, tá? Tem sido a direita, né? A extrema-direita. Então, a ver, né, o que se eventualmente isso pode mudar agora em 2022. E, enfim, esse período, esse quinquênio, né, será provavelmente marcado também por impasses, por disputas, né? Existem elementos de fratura no interior da sociedade francesa que já ficaram, já são perceptíveis, ficaram muito nítidos no primeiro governo, né? E agora, num contexto, eventualmente, de energia mais cara, essa reconfiguração na Europa, eventualmente uma nova Guerra Fria,
né, a nova posição da Europa em relação à Rússia, isso tende a se intensificar. Meu Baixão, brigadaço. Costa Pinto. Eu acho que, vou ser bem breve, a discussão que a gente fez hoje, sobretudo aí com os aportes que o Numan fez para a gente trazer elementos importantes, e a eleição da França expressou, e o Numan detalhou muito bem, esses 3 polos. Um polo à esquerda, um polo da extrema-direita e um polo mais neoliberal progressista, dado que isso significa a formação social francesa. Quando a gente fala neoliberalismo, como o mesmo Prado falou, tem o neoliberalismo na França, o neoliberalismo no Brasil, o neoliberalismo nos Estados Unidos. Cada formação social tem suas especificidades. Mas, para mim, ficou claro, e acho que o Baixa trouxe, o que a eleição francesa mostra, e que não é um fato específico dessa eleição. Você tem uma dificuldade hoje enorme do neoliberalismo fazer a gestão política das sociedades. Essa gestão política, no sentido de criar minimamente uma coalizão interna, no sentido do espaço territorial, é cada vez menor. Né? O que significa dizer que, e mais ainda, um descolamento da ideia de uma gestão no sentido política, de coordenar os interesses do conjunto. Então, a fratura, a fragmentação, hoje não é mais a exceção, ela é estrutural do que a gente está vivendo. Olha que a gente está falando de fragmentação e de eleição desse padrão, é quase 10 anos já girando, pessoal. São quase 10 anos. Não é mais apenas o resultado dessa eleição. E o que mostra é que os polos aí que o Numan trouxe, que eu acho fundamental, tem a novidade no campo da esquerda, que é essa questão da esquerda popular, e acho que também tem uma novidade no campo da direita com os elementos que a Le Pen trouxe. E é evidente que o Baixa trouxe um ponto. A extrema esquerda, a extrema direita, ela está mais organizada há algum tempo com o discurso. Então, ela está na frente do jogo. Ela não ganhou o jogo, ela foi para o segundo turno. A esquerda, ela começou a se organizar para esse jogo que está rodando. Ela está começando a se organizar. Então, acho que eu queria ressaltar que, a despeito das especificidades do que foi essa eleição na França, mas me parece que reforça, mostra do particular elementos gerais do que a gente está vivendo no capitalismo contemporâneo. Acho que isso que eu queria chamar a atenção, sem perder de vista as especificidades francesas, da formação social francesa. Agora, o Numan apresentou elementos que são de conexões, porta giratória, né? Uma preocupação da extrema-direita começando a olhar para algumas questões. Claro, isso tem a ver também com o que é a trajetória francesa. Né? Mas tem uma novidade. Eu acho que a gente olhar a eleição francesa com esse olhar, que eu acho que o Numan nos ajudou aqui, dá para a gente pensar não só a questão francesa e europeia, mas é pensar esses movimentos nas próximas conjunturas que vão além dos 5 anos, da trajetória mundial, no sentido de as tensões continuarão, e esses governos ainda se alternarão do neoliberalismo progressista para a extrema-direita e para a esquerda, até que alguém consiga, e acho que a terceira via não vai conseguir, porque não tem a ver com as coalizões políticas, porque tudo é populismo, mas se alguma dessas vias consigam realmente engendrar transformações mais estruturais nas sociedades que elas ganham eleitoralmente. Acho que esse é um ponto importante e dá bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Valeu, Dudu. Obrigadão. Pradinho. Acho que hoje eu estou num espírito provocador. Eu vou trazer uma outra metáfora. Tem um livro muito, muito interessante do John Keegan, que chama-se Zumbi Economics. Tem uma resenha desse livro de um historiador econômico de Berkeley, chamado Brad DeLong, que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: matar vampiros e werewolves e outras coisas do gênero, né? Lobisomens. Lobisomens em português. É fácil. Mas como se faz para matar zumbis econômicos, ideias que deveriam ter morrido longo tempo atrás e continuam andando como mortos-vivos sobre a Terra?
Eu acho que esse caso francês indica muito essa sobrevivência, a insistência do neoliberalismo continuar caminhando em condições em que cada vez ele apresenta menos resposta para a realidade que tem que lidar. É claro que por trás do neoliberalismo não é só uma questão de ideias, como sugeriu o Dudu, o problema não é só matar as ideias, mas a sobrevivência dos capitalistas, eu concordo. Quer dizer, o problema é que essas ideias não estão no vazio, elas fazem parte de um jogo de poder dentro disso daí. Mas o que nós estamos vendo é que a história vem se acelerando com referência a isso. O que me dá uma certa angústia é que as respostas a essas ideias que permanecem como mortos-vivos têm sido apresentadas não apenas pela nossa tradição à esquerda, mas também pelo lado da direita. Isso que me assusta, porque no pacote da direita, além de algumas respostas pontuais para essas questões, vem toda a agenda anti-intelectual, vem toda a destruição dos valores, todas as questões de atraso civilizatório que nós passamos tanto tempo para lutar. Então, mais uma razão para apresentar alguma alternativa, e eu gostei muito do nome da esquerda popular, uma esquerda que não fala apenas para a classe média, que não fala para a massa da população e procura dar respostas a esses problemas que muitas vezes para nós não parecem tão imediatos. É isso aí. Valeu, Pradinho, brigadão. Numa, te agradecer, Numa. Hoje você teve que segurar segurar o termo aqui. Numa hoje foi praticamente... Como o nosso francês, se ele não fosse fazer isso, nós íamos entrar em crise. Numa foi praticamente o solista e a gente banda de apoio, né? A gente só ficou no back vocal, né? O solista de alto nível. Adorei. No Lalaiá, e agora ele vai fazer breves considerações. Não, hoje ele pode fazer o que ele quiser. Vai lá, Numa, suas considerações finais, por favor. Não vou responder a essas provocações. Bom, não, eu acho que já falamos de muitos aspectos, mas eu acho que, como foi feito pelos camaradas, é sempre interessante olhar essa experiência francesa e ver o que ela significa também a nível internacional. E acho que, de fato, tem alguns elementos que claramente espelham tendências que se manifestaram com formas diferentes, mas em muitas outras regiões do mundo. E uma questão principal que se coloca, e a gente vê nesse sentido a importância da base das questões econômicas, e quanto elas são definidoras de grandes tendências políticas, e que as evoluções, aí no centro vai ser, nos países centrais, nos países mais ricos, vai ser, pensando nas últimas 4 décadas, vai ser o abandono do keynesianismo, o abandono aí em graus menores ou maiores, de parte também do estado de bem-estar social. No caso da periferia, e aí também de uma forma extremamente diferente, porque eu deixaria nesse movimento, deixaria de lado a Ásia, porque ela obedece a uma lógica completamente distinta, mas pensando mais em particular na América Latina e em certa medida também no continente africano, a gente tem um fim do desenvolvimentismo, com tentativas assim de retomadas mais ou menos bem-sucedidas na década de 2000, mas o que aconteceu? E o que a gente observa é que a adoção das políticas neoliberais, que se manifestou em termos de distribuição de renda por uma degradação significativa, que também em termos de crescimento econômico foi acompanhando de um desempenho pífio,
as taxas de crescimento econômico, tanto nesses países centrais quanto na periferia, caíram muito em relação ao que elas tinham sido no período da Idade de Ouro, do capitalismo, até pós-guerra, até a década de 60. E a ideia, o fato de dizer, não, mas temos uma tendência das economias a crescer a um ritmo mais lento, todo o debate com o qual vamos entrar aqui sobre a estagnação secular das economias capitalistas. Isso é meio problemático quando você olha o desempenho das economias asiáticas. Tá? Obviamente tem a China, mas tem outras que continuam crescendo a um ritmo muito acelerado. As únicas que passaram a crescer a um ritmo baixo são aquelas que passaram a seguir, em certa medida, esse modelo neoliberal e essas evoluções. Bom, obviamente, primeiro exemplo sendo o Japão. Tá? Então, a gente vê que esse aumento da desigualdade na distribuição direta, essa desaceleração de crescimento, assim, a redução radical, assim, em graus muito diversos, do alcance do estado de bem-estar social, junto com esse movimento assim de mais acelerado de internacionalização da produção, com aumento das cadeias, da intensidade das cadeias globais de valor, mas não um fenômeno novo, mas aumenta isso, e particularmente com as relocalizações e o uso das relocalizações para justamente enfraquecer mais ainda o poder de barganha dos trabalhadores, dizendo, nossa, se vocês não aceitam essas perdas assim, em termos sociais, em termos de proteção do trabalho, a fábrica vai fechar e a gente vai relocalizar a atividade em algum país. Bom, tudo isso foi criando uma precarização cada vez maior dos trabalhadores menos qualificados. E, isso é importante, foi avançando essa precarização. O sentimento de precarização dos trabalhadores na França não se limita aos operários, à parcela dos trabalhadores menos formada, mas hoje ganhou uma classe média de técnicos, de professores, de trabalhadores assim, no setor público, e isso foi avançando. Isso significa que hoje, isso é muito interessante, quando a gente olha as categorias de idade no voto. Se você for olhar o voto dos trabalhadores, das pessoas em idade de trabalhar, ou seja, tira e dos estudantes, ou seja, você tira o voto dos aposentados, dos mais velhos, aí você vê que os candidatos antissistema, e aí a gente vai botar junto o Mélenchon, a Le Pen, depois outros candidatos de esquerda, eles passam a representar quase 80% do voto. Então, pegando, obviamente, esses extratos, tirando a classe média alta, tá? Pegando os ativos e tirando a classe média alta. Ou seja, há um medo da perda da solidariedade social, há um medo como foi já colocado, de uma decadência pessoal, de uma decadência familiar, que toma conta da população e que se manifesta, na verdade, com um salário, assim, poderia colocar, um salário de subsistência, pensando no conceito clássico, da população que se torna cada vez mais, vamos dizer, esmagado por essas pressões exercidas pelo aumento da parcela dos lucros, pela generalização de uma lógica empresarial / neoliberal
todos os aspectos da vida, tá? Da vida social. E, nesse sentido, essa tendência gerencialista é sublinhada pelo Eduardo, que tinha evocado também quando eu falei da questão da evolução assim, da alta função pública, e algo que foi ganhando todos os aspectos da atividade humana. Você trabalha num hospital, você é submetido a exigências não exatamente de rentabilidade, mas de eficiência e a instrumentos de controle que são dignos das empresas das empresas privadas, mais punitivas. Tá? Você vai ter essa lógica que vai ganhar também o ensino, a forma até de conceber a educação. Esse é um elemento, bom, obviamente não é o foco da nossa discussão hoje, mas isso é um elemento que foi muito enfatizado pelo Mélenchon, repensar a educação como algo que não é meramente a formação vamos dizer, de trabalhadores, mas também de cidadãos. Tá? Ou seja, revalorizar a questão intelectual, a questão científica, o aspecto, vamos dizer, humanístico também, humanista da formação da população, que foi, pouco a pouco, completamente assim, esmagado por uma lógica neoliberal que foi ganhando todos os aspectos da vida. Tá? E esse medo, essa instabilidade que foi criado, que foi aumentando a uma velocidade muito grande nas últimas décadas, e eu acho que ela chegou a um ponto tão grande que a situação realmente é essa, de uma população que não confia mais, de uma maioria da população que não confia mais no sistema, o sistema tal como foi se constituindo, defendendo, em última instância, os interesses dos capitalistas. Tá? E, nesse sentido, a gente nem tocou muito no assunto, porque, obviamente, eram muitos temas hoje, da pandemia. Mas é muito importante o que aconteceu na pandemia. Porque, no caso da França, teve o famoso quoi qu'il en coûte, que em francês, que traduzindo seria qualquer seja o custo. Vamos manter a atividade, vamos manter os salários da população, vamos gastar, vamos manter, vamos transferir dinheiro para as empresas. E, de repente, esse Estado, que tinha sido considerado como algo que meio que atrapalha, que é uma coisa que tem que reformar, sempre martelando a necessidade das reformas estruturais, aí com sempre a ideia de uma frugalidade, dos limites, tem que absolutamente reduzir o gasto público, o Estado não pode mais gastar, temos níveis de dívida pública que são insustentáveis. Todo esse discurso foi completamente contradito pelas práticas do próprio Macron e de muitos outros durante a pandemia. Na França, o Macron aumentou o déficit público da França de 600 bilhões de euros. Tá? E, de repente, fica complicado você... E aí aparece mais para a população, mesmo para aqueles que não se interessam nem tanto pelas questões econômicas, mas aparece mais claramente uma contradição absoluta. Por décadas se fala que não, o Estado não pode mais gastar, não tem mais, tem que reduzir, tem que fazer um downsizing, uma redução do tamanho do Estado. E, de repente, quem salva a sociedade e quem salva as vidas, quem salva a coesão social vai ser o Estado na pandemia. E isso durante 2 anos. Não é pouca coisa. Então, eu acho que esse paradoxo ele alimentou também um voto contra essa ideia que tinha sido meio difundida, pensando nisso, pensando quase em uma hegemonia no sentido intelectual, no sentido gramsciano, que tinha sido difundida que, não, o Estado não pode mais fazer nada, o único caminho para a salvação é o setor privado, as atividades
estatais que vão sobreviver, que vão sendo mantidas, o fornecimento de serviço público vai sendo mantido, tem que obedecer a uma lógica estritamente privada. Ora, tudo que aconteceu na pandemia mostrou que esse caminho está errado. Inclusive, a própria crise que teve, bom, falamos isso no início, nos primeiros episódios do programa, essas crises que a gente observa em muitos países, na França em particular, no sistema hospitalar, que era o produto de políticas de redução do nível do número de leitos em nome de uma racionalização da política assim, da política de saúde. Tudo isso foi assim completamente contradito, né? Foi completamente assim, foi demonstrado como sendo errado, né? Durante o período da pandemia. Tá? Então, eu acho que o elemento da pandemia foi um catalisador, um acelerador da demonstração que esse caminho representado pelo Macron, pelo neoliberalismo, é muito problemático. E, ao mesmo tempo, o segundo turno da eleição mostrou que, assim, uma opção por políticas assim, que mesmo se preocupa em parte pelo povo, em parte só, no caso da Le Pen, mas junto com essa coisa xenófoba, essa coisa muito isolacionista, é algo que não vai, ainda pelo menos, não agrada a uma maioria da população. Mas tem que tomar muito cuidado com essas evoluções, porque, de fato, não levar em conta o bem-estar do povo, da maioria da população, e tentar enfiar através da mídia, através de uma espécie assim, de um discurso hegemônico, a ideia que não há alternativa, isso é muito perigoso, porque há alternativas. Tá? E o problema é, bom, essas alternativas elas aparecem vamos dizer, nos extremos, entre aspas, do espectro político, né? Mas elas vão se consolidando. Tá? Então, basicamente, eram essas poucas observações que eu queria fazer. Valeu, Numa. Muito obrigado ao Numa, muito obrigado ao Prado, ao Costa Pinto e ao Baixa pela participação nessa conversa, nesse debate. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham nessas conversas, nesses debates, e nos encontramos no próximo... Hoje conversa. É um marco, né? Programa 50. A propósito, né, Basti? Nós havíamos conversado que nós iríamos fazer esse número 50, justamente uma live ao vivo, para que a gente pudesse responder as perguntas, né, do pessoal que segue a gente, que acompanha a gente, mas a gente constatou que é impossível conciliar a agenda de nós 5, né? E como diz o Basti, mais uma vez, estamos aqui quinta-feira, dia 28, 1h da manhã, gravando o programa. É um programa de madrugada, né? Adelson Alves, como tinha sido na Rádio Globo, conciliar, né? Num horário que as pessoas pudessem assistir. Sim, né? no horário civilizado, né? Mas eu acho que nós faremos uma live 1h da manhã, né? Exatamente, que vai ser a hora. Então, pedir desculpa para o pessoal, né, que a gente havia prometido, mas é uma impossibilidade conciliar dentro de horários civilizados, né, como diz o Basti. A gente vai ter que fazer uma live e começar às 10h30, Vicário. Na melhor das hipóteses, começar às 10h30, 11h da manhã. Então, desculpa aos nossos amigos e às nossas amigas. Por enquanto, seguiremos, né, nesse nosso formato, que é o formato tradicional dos últimos 2 anos. Mas um dia vamos fazer pelo menos 11h da noite, né, Dudu? Acho que 11h a gente consegue, pelo menos isso. Então, um agradecimento a todos vocês. E nós nos encontramos aqui no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem e vida que segue.